Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta para a gente finalizar mais um capítulo, joia demais, de Atos dos Apóstolos, hoje capítulo 22, parte 4, episódio número 866, 10ª temporada. Nessa 10ª temporada estamos vendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, tem sido uma jornada fantástica, e é isso, a gente está aqui há quase 5 anos, trazendo uma bagagem de mais de 30 anos de ensino e aprendizado do texto bíblico da Palavra de Deus, e também se debruçamos sobre muitos outros eruditos e conhecedores do texto bíblico que dedicaram suas vidas a transmitir um comentário sobre a Palavra de Deus. Hoje a gente vai falar da cidadania terrena e da cidadania celestial. Vamos fazer uma comparação sobre essa cidadania de Paulo, o que a gente aprende com isso, o que isso significa para a sua vida e como a gente pode aplicar hoje esse conhecimento para ter uma vida plena e abundante na presença de Deus. Leia o Atos capítulo 22, vem para cá, escute os 4 episódios. Se você gostou, compartilha com mais gente e vamos juntos seguindo, firmes e constantes. Tem muitos lugares, muitas pessoas ouvindo esses áudios e tem sido bênção demais. Uma das verdades mais interessantes, distintamente cristã, contida nessa passagem aqui, é aquela que a gente obtém quando a gente contrasta a cidadania de Roma, da Roma antiga com a do reino de Cristo. Mas também nós podemos deixar que esses versículos nos lembrem de algumas coisas. O capitão-chefe, ele ordenou que ele fosse, Paulo, interrogado por meio de açoites para que pudessem saber por quê. A multidão estava furiosa. Versículo 24. Esse procedimento desumano e brutal para extrair provas ou confissões por meio de açoites, por meio de lacerações cruéis e implacáveis do corpo. E é doloroso pensar como neste e em muitos outros aspectos, o afastamento de Deus significava o afastamento de toda justiça e benignidade. É de fato muito verdade que a lei romana ela transmitiu muitos de seus costumes a países considerados cristãos e que até tempos recentes, coisas duras, severas, desonraram os estatutos das terras cristãs. Mas estes foram diametralmente opostos ao Espírito de Jesus Cristo. Foi implicitamente condenado por suas palavras e foram ou estão sendo rejeitados por seus seguidores. Por mais falha que fosse a lei romana, ela brilhava em nítido contraste com o frenesi daquela multidão judaica. Quão lamentável, para não dizer desprezível, era a multidão gritando, rasgando as vestes, lançando poeira ao ar em sua paixão incontrolável. Versículo 23. Mas excelente de fato em comparação a isso foi a custódia exemplar dos soldados romanos. Versículo 24. E a consideração imediata que foi dada à reivindicação de Paulo de sua cidadania, versículos 26 ao 29. E a determinação do comandante em levar Paulo perante o sinédrio de maneira legítima e ordeira, versículo 30. Existe uma retidão em reivindicar direitos individuais. O homem que perpetuamente reivindica seus direitos está tão distante em espírito da semelhança de Jesus Cristo, quanto está de fato do respeito dos homens. Mas veja, obviamente há momentos
em que não só é nosso direito, mas também nosso dever reivindicar os nossos direitos. E Paulo fez aqui, versículo 25. E com toda razão, não havia razão para que ele sofresse, se enfraquecesse com sofrimento, quando podia escapar fazendo uma reivindicação que era, sobretudo, legítima. Nós fazemos bem em ser assertivos, contanto que não adquiramos o espírito de egoísmo e não demos a impressão de sermos egocêntricos. Nós fazemos bem quando agimos assim, com o objetivo claro do benefício dos outros, do nosso próprio bem-estar ou da expansão do reino de Cristo. É muito claro para a gente que existe uma cidadania terrena e uma cidadania celestial. Versículos 27 e 28. Paulo obteve a cidadania em virtude de seu nascimento. Ele era um homem de nascimento livre. O comandante-chefe ele obteve por compra. Outros a conquistaram por valiosos serviços militares ou civis ou por favor de algum homem ilustre. Mas a entrada no reino de Deus, ela não pode ser obtida dessa maneira. Não por nascimento, João capítulo 1, versículo 13. Nem por compra, Atos capítulo 8, versículo 20. Nem pelo favor do homem, João 1, 13. E nem por conduta meritória, Efésios 2, 9. Nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus e herdeiros da vida eterna, pela influência do Espírito de Deus sobre nós e dentro de nós. João 3,5. E por nossa ação apropriada e correspondente em resposta pelo arrependimento de espírito e fé humilde em um Salvador divino, Atos 20, 21. É assim que nos tornamos verdadeiros súditos do grande rei, temos os nossos nomes inscritos naquele bendito livro, que é o livro chamado da vida. Existem tempos de sofrimento e tempos de alívio do sofrimento, Atos 22, 25. Esse tema ele é sugerido pelo fato de que, embora o apelo do apóstolo sobre seu direito de primogenitura romana sempre lhe fosse favorável, ele só usava ocasionalmente. E a partir disso nós podemos supor que às vezes ele sentia ser seu dever submeter-se ao sofrimento e outras vezes ele sentia igualmente que era seu dever resistir a ele. Provavelmente, uma avaliação cuidadosa das circunstâncias de cada caso o levou a tomar essas decisões diferentes. Aqui nós podemos ver que nenhum testemunho especial poderia ser dado por sua paciência em suportar o sofrimento, visto que ele estava entre estranhos, que nada sabiam sobre ele ou sua missão, e, portanto, ele se sentiu à vontade para buscar alívio da indignidade, da dor e apelou por seus direitos como cidadão romano. O apóstolo falou enquanto se preparavam para açoitá-lo. E, de acordo com o costume romano, ele foi despido da cintura para cima, amarrado com tiras de couro à coluna, ou poste de açoite, que era usado dentro da fortaleza para esse tipo de tortura. E, em qualquer caso, era estritamente legal açoitar um cidadão romano. Era um agravante torturá-lo como os escravos eram torturá-los apenas como meio de investigação. Atos capítulo 16, versículo 37, versículo 39. Lembre-se da conhecida passagem de Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 ao 8. Há tempos para todas as coisas debaixo do céu. O chamado de Cristo é um chamado ao sofrimento. De Paulo, Cristo disse: olha, eu te mostrarei o quanto ele deve sofrer por amor do meu nome.
E assim, aos primeiros discípulos, Cristo falou da perseguição, do sofrimento como parte do destino necessário deles. A gente pode comparar os ensinos no Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versículo 10 ao 12, com o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 ao 21. Historicamente, os primeiros apóstolos, eles constataram que o sofrimento acompanhava o cumprimento da missão de Cristo. E o apóstolo Paulo teve uma vida repleta de perigos e dores. Segundo, de fato, como se observa atualmente, o sofrimento é em grande parte o destino do cristão. Ele surge em parte devido ao seu conflito com o mal dentro de si e no mundo, e em parte como um desígnio divino para seu teste e treinamento. Como doutrina da palavra divina, o sofrimento é um meio de santificar o cristão, pois a Bíblia diz que a tribulação ela produz paciência. É um meio de testemunhar ao mundo o poder da graça sustentadora de Deus e a beleza das virtudes cristãs. Deus tem tais testemunhas em seus grandes sofredores, em todas as épocas e em todas as esferas da vida. Existe o apelo de Cristo para evitar o sofrimento também. As instruções foi dadas aos apóstolos e aos 70. Olha, quando os enviou em sua missão de provação, ele disse, olha, se vocês forem perseguidos em uma cidade, fuge para outra. Aliás, nessa evitação do sofrimento, nosso Senhor nos deu seu próprio exemplo. Pois em mais de uma ocasião ele se afastou de uma vizinhança que se tornara perigosa e escapou daqueles que queriam jogá-lo do alto de um monte. Então Paulo, em conexão com o nosso texto, ele sentiu-se justificado em evitar e resistir ao sofrimento. A dificuldade prática que nós encontramos é saber quando devemos suportar, quando devemos resistir. Mas existem sugestões que podem ser plenamente ilustradas para a gente. Quando nós conseguimos reconhecer um bem imediato em nosso sofrimento, seja uma bênção dos homens ou a glória de Deus, nós devemos estar preparados para suportá-los com alegria. Quando o sofrimento se apresenta claramente como parte dos desígnios da providência divina, nós devemos suportá-lo. Quando constatarmos que podemos, por meio do sofrimento paciente, dar um testemunho necessário da verdade cristã ou do espírito cristão, nós podemos estar dispostos a sofrer. Quando nos encontramos entre estranhos inimigos, nós podemos usar nossa influência para evitar o sofrimento. Quando o nosso sofrimento provém claramente de mera obstinação ou de pura ignorância dos homens, nós temos razão para resistir. Pode-se também argumentar que devemos sempre seguir a linha da consciência, do dever, quaisquer que sejam as consequências. Os 3 jovens hebreus não ousaram recuar diante da fornalha ardente, nem Daniel diante da cova dos leões. A gente pode ressaltar também que nós temos uma orientação interior do Espírito de Deus, assim como Paulo a tinha, e que se seguirmos essa orientação, com toda simplicidade, nós seremos capazes de decidir nas circunstâncias da vida que surgirem, se é nosso dever sofrer ou evitar o sofrimento. E quer suportemos o sofrimento ou quer nos recusemos a suportá-lo, nós devemos procurar glorificar a Cristo e fazer todas as coisas como parte de nosso serviço amoroso prestado a Ele. Naturalmente e espiritualmente livres, nascidos. Atos 22, 28. Os direitos de cidadania eram obtidos de diversas maneiras,
por diversos motivos. Alguns homens os possuíam por nascimento, outros por doação, outros por compra, outros como reconhecimento público de fatos heróicos, de feitos heróicos. A cidadania romana já foi vendida a um preço muito alto, mas em tempos posteriores o seu valor foi reduzido e passou a ser negociado por uma ninharia de dinheiro. Não se sabe como os pais de Paulo obtiveram seus direitos de cidadania, mas o apóstolo os detinha como herança. Paulo não era cidadão por ter nascido em Tarso, já falei disso, essa cidade em consideração ao seu sofrimento sob Cássio, por sua adesão a Júlio César, foi admitida por Antônio e a muitos privilégios, mas não era uma colônia, apenas uma cidade livre, e isso não conferia cidadania. Presume-se que alguns dos ancestrais do apóstolo eles tenham sido admitidos à cidadania e reconhecimento a bons serviços, sejam eles civis ou militares, não sabemos. Mas faz-se uma distinção ainda reconhecida entre direitos adquiridos, direitos naturais, mas atribui-se um valor muito maior aos direitos de nascimento do que aqueles que podem ser obtidos de qualquer outra forma. Meus queridos, a gente destaca aqui no finalzinho de mais esse episódio o fato de que Paulo nasceu livre 2 vezes. Ele possuía o direito de nascimento à cidadania romana e o direito do novo nascimento divino ao reino de Cristo e ao céu. De que vale? A cidadania terrena é quando o coração ainda não pertence ao reino que jamais terá fim. E que título humano pode se comparar ao privilégio eterno de ser chamado Filho de Deus? Eu vou repetir para você gravar, escrever e meditar nisso. Que título humano? Qual título humano pode se comparar ao privilégio eterno de ser chamado Filho de Deus e fazer parte do seu reino? Você tem o maior privilégio que pode ser dado a alguém. Vem orar comigo para a gente encerrar mais esse episódio. Em tua presença estamos, Senhor, para te agradecer pelo privilégio de fazer parte do teu reino, de ser cidadão do teu reino, que é muito maior do que ser cidadão de qualquer país, do que qualquer nação. Ajuda-nos a viver como cidadãos do teu reino, mesmo enquanto caminhamos aqui na terra, pois não somos desse mundo. Dá-nos discernimento para saber quando suportar, quando resistir, coragem para testemunhar tua verdade, humildade para confiar no teu cuidado. Que nosso maior orgulho seja apenas pertencer a Cristo e ter os nossos nomes escritos no livro da vida, que essa seja a nossa maior alegria. Não posses, não títulos, não honras, não posições, mas o privilégio gigantesco de fazer parte do teu reino. Aleluia! Glória ao nome de Jesus. Você é um privilegiado. Você faz parte do reino de Cristo. Que privilégio. Não despreze isso jamais, tá bom? Dê valor e ande como cidadão dos céus. No seu pensar, falar e proceder. Deus abençoe. Eu te encontro no próximo episódio, porque eu quero continuar meditando na gloriosa, maravilhosa, poderosa Palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe, até breve. Tchau, tchau.